Você já teve a sensação de que sua vida espiritual está travada? Como se estivesse preso no mesmo lugar sem conseguir avançar? Sabe quando você faz tudo certo, mas parece que nada flui? Pois é, muitos cristãos vivem essa realidade, sem perceber que o problema não está no que fazem, mas no solo onde estão plantados. Jesus contou uma parábola muito forte sobre isso. Ele falou de sementes lançadas em diferentes tipos de solo e revelou um segredo poderoso. Não basta receber a palavra. É preciso que ela encontre um coração fértil para crescer e dar frutos. Então, meu amigo, minha amiga, se você sente que sua fé está estagnada ou que sua vida espiritual já foi mais intensa, esse episódio é para você. Porque hoje vamos descobrir o que pode estar impedindo sua vida de florescer e como preparar o seu coração para frutificar na presença de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o podcast diário do Você Tem Acesso. Eu sou Dinho e estou aqui para te ajudar a mergulhar na palavra de Deus todos os dias do ano, se o Senhor permitir. No episódio de hoje vamos explorar Lucas 8 e Levítico 12:13, entendendo como esses textos se conectam e revelam o que Deus quer nos ensinar sobre crescimento espiritual. Então fica comigo até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode mudar completamente sua caminhada com Deus. Bora lá! Então bora entender essa conexão poderosa entre Lucas 8 e Levítico 12:13? Porque o que Deus revelou lá atrás continua falando forte pra gente hoje. Em Lucas 8, Jesus conta uma parábola que todo mundo já ouviu falar, a parábola do semeador. Ele fala de um agricultor que saiu a semear e lançou a semente em 4 tipos de solo diferentes. Alguns solos impediram o crescimento, mas um deles deu muito fruto. E Jesus explica que essa semente é a palavra de Deus e os solos representam os diferentes corações que a recebem. Agora pensa aí, como está o solo do seu coração? Será que a palavra está encontrando espaço para crescer e transformar sua vida? Aí vem Levítico 12:13 trazendo uma outra chave para esse entendimento. Esses capítulos falam sobre impureza e contaminação, especialmente sobre doenças na pele, como a lepra, que afastavam a pessoa da presença de Deus e da comunidade. Mas olha que forte! Tanto em Lucas 8 quanto em Levítico 12:13, vemos a diferença entre estar espiritualmente fértil ou espiritualmente doente. Enquanto um coração saudável recebe a palavra e dá frutos, um coração contaminado impede que a vida de Deus cresça nele. E é aí que está o segredo. O que pode estar contaminando o seu coração e impedindo o crescimento da sua fé? Será que tem algo bloqueando sua comunhão com Deus? Se liga nisso! A gente acabou de ver como Lucas 8 fala sobre diferentes tipos de solo e como Levítico 12:13 traz a realidade da impureza espiritual. Agora, a grande questão é, o seu coração está pronto para frutificar ou está bloqueado? Jesus explicou que existem 4 tipos de solo e cada um representa um tipo de coração. Vamos ver onde a gente se encaixa? Primeiro, o coração fechado, à beira do caminho A. Primeira semente caiu à beira do caminho e foi pisada e devorada pelas aves. Jesus explica que isso representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem e o inimigo rouba a mensagem antes que ela crie raízes. O que isso significa na prática? Pessoas com o coração endurecido pela dúvida, indiferença ou orgulho. Elas até escutam sobre Deus, mas não dão atenção, porque acham que não precisam dele ou já formaram suas próprias ideias. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Segundo aos Coríntios, o 4 e o 4. O problema não é apenas ouvir a palavra, mas permitir que ela penetre no coração. Deus fala, mas será que estamos ouvindo com disposição de aprender e obedecer? O coração fechado não absorve a verdade, e sem verdade não há transformação. Você está realmente ouvindo Deus ou apenas deixando as palavras passarem? Segundo, o coração superficial. No solo rochoso, a segunda semente caiu sobre um solo raso. Ela até germinou rapidamente, mas quando veio o sol escaldante, não tinha raízes profundas e secou.
Jesus explica que isso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas na hora das provações, desistem. Fé rasa não resiste ao calor das dificuldades. Muita gente começa entusiasmada, se emociona com um culto, uma pregação, um momento especial com Deus, mas sem raízes profundas, a fé não resiste ao primeiro vento contrário. O que fazer para criar raízes profundas? Buscar a Deus diariamente, não só nos momentos bons. Se alimentar da palavra e não viver apenas de emoções. Permanecer firme mesmo nas lutas, pois Deus usa os desertos para fortalecer nossa fé. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. E sua fé tem raízes ou só vive de momentos? Terceiro, o coração sufocado. Entre os espinhos, terceira semente caiu no meio dos espinhos. Ela até cresceu, mas foi sufocada pelas preocupações da vida e pelo desejo de riquezas. A busca pelo dinheiro pode estar sufocando sua fé? O mundo ensina que sucesso está no dinheiro, status e conforto, mas será que isso realmente preenche? Jesus advertiu que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos 8:36a. Verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas em Cristo. Lucas 2:21-24 nos mostra que Jesus nasceu em uma família humilde e ofereceu a menor oferta no templo, conforme Levítico 12. Mesmo sem riquezas materiais, ele trouxe ao mundo a maior riqueza de todas, a salvação, sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Segundo aos Coríntios 8:9, você está vivendo pelos valores do reino ou está preso às riquezas passageiras? Quarto, o coração fértil, terra boa e produtiva. A quarta semente caiu em terra boa. Ela cresceu, deu frutos e produziu 100 vezes mais. O que diferencia esse coração dos outros? Ele ouve a palavra com atenção, ele permite que a palavra crie raízes, ele não deixa nada sufocar seu crescimento. Ele frutifica e multiplica a vida de Deus para outras pessoas. O segredo para um coração fértil? Aquele que ouve a palavra e a retém com um coração honesto e bom, dando fruto com perseverança. Lucas 8:15. O crescimento espiritual não. É automático, é uma decisão diária de buscar a Deus, praticar a palavra e permanecer firme. Seu coração está preparado para receber e multiplicar o que Deus tem para você? Agora, olha que forte. Lá em Levítico, a impureza afastava as pessoas da presença de Deus. Quem tinha lepra era isolado da comunidade e só podia voltar quando fosse purificado. O pecado faz a mesma coisa. Ele nos contamina, nos isola espiritualmente e impede que a gente frutifique. Mas aí vem Lucas 8 e Jesus mostra que ele não só lança a semente, mas cura os corações. Ele toca no leproso, algo impensável na época, e o restaura completamente. Isso quer dizer que não importa o quão contaminado seu coração esteja, Jesus pode purificar e transformar tudo. Então vamos lá. Seu coração é terra fértil ou está bloqueado? Será que você tem dado frutos ou tem alguma coisa impedindo isso? Se a palavra de Deus não está crescendo em você, o que tem roubado essa semente? A real é que Deus quer ver frutos na sua vida, mas o solo do seu coração precisa estar preparado. Se hoje você sente que sua fé está fraca, superficial ou sufocada, a boa notícia é que Jesus é especialista em transformar corações. Ele limpa, restaura e faz tudo novo. Agora, a decisão está nas suas mãos. O que você vai fazer com essa semente que está sendo lançada? Jesus deixou claro, o que fazemos com a palavra determina o resultado da nossa vida espiritual. Mas agora vem o grande conflito. Como está o seu coração hoje? Talvez ao longo da vida você já tenha passado por todas essas fases. Coração fechado? Você já ignorou ou resistiu à voz de Deus? Coração superficial? Já viveu momentos intensos com Deus, mas depois esfriou? Coração sufocado? Já percebeu que as preocupações e desejos deste mundo podem desviar seu foco? Mas agora a decisão
está nas suas mãos. Deus está te chamando para um novo tempo, para um coração fértil. Hebreus 3,15 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui está o dilema: seu coração está preparado para receber a palavra e dar frutos, ou tem algo impedindo isso? A escolha é sua. Você pode continuar vivendo na superficialidade, ou pode tomar uma decisão e permitir que Deus transforme sua vida de dentro para fora. Qual tem sido sua resposta à palavra de Deus? Se você percebe que precisa mudar, segure essa reflexão, porque agora vamos para a solução em Cristo. Agora que identificamos os obstáculos que podem sufocar a nossa fé e impedir que a palavra frutifique em nós, surge a pergunta essencial: qual é a solução? Como podemos viver uma fé autêntica, vibrante e que dá frutos? A resposta não está em nossa força, mas em Cristo. A parábola do semeador mostra que o problema não está na semente, mas no solo. A palavra de Deus é perfeita, viva e eficaz, mas para que ela frutifique, nosso coração precisa estar preparado. E quem pode transformar um coração endurecido, cheio de pedras ou sufocado pelos espinhos da vida? Somente Jesus. Jesus não veio apenas nos ensinar sobre Deus. Ele veio como o próprio Deus para nos transformar de dentro para fora. Ele purifica o coração endurecido, remove os espinhos do pecado e das preocupações e nos dá um novo coração, fértil para a verdade. Essa transformação não é algo que conquistamos sozinhos. Em Levítico 12:13, vemos como Deus estabeleceu leis de purificação, porque o pecado nos torna impuros e separados da presença dele. Mas essas leis eram apenas uma sombra do que Jesus faria de forma definitiva. Ele não apenas purifica, mas nos torna nova criação. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebe? Em Cristo, a terra seca do nosso coração recebe água viva. Onde havia pedras, ele planta raízes profundas. Onde havia espinhos sufocando a fé, ele traz liberdade. E o que precisamos fazer? Jesus nos convida a uma fé verdadeira, profunda e perseverante. Não basta apenas ouvir a palavra, precisamos recebê-la com fé e vivê-la. Ele mesmo disse em Lucas 8:15 que o solo bom é aquele que, ouvindo a palavra com coração íntegro e bom, a retém e dá fruto com perseverança. Ou seja, a solução não é força de vontade, mas rendição total a Cristo. Quando confiamos nele, ele nos transforma, nos purifica e nos dá uma vida que frutifica para o reino. O que você precisa fazer hoje? Se você percebe que sua fé está sufocada ou que seu coração não tem sido um solo fértil para Deus, o convite de Jesus está de pé. Entregue a mim o solo do seu coração e eu farei brotar vida onde hoje há deserto. A pergunta agora é: você está disposto a entregar sua vida totalmente a Cristo e permitir que Ele faça essa transformação? Agora que entendemos que Cristo é a solução para um coração frutífero, vem a grande questão. Como isso se traduz na prática? O que podemos fazer no nosso dia a dia para manter o solo do nosso coração fértil e livre dos espinhos que sufocam a fé? Aqui estão 3 ações fundamentais para cultivar um coração frutífero. Primeiro, regue sua fé diariamente com a palavra de Deus. Assim como uma planta precisa de água constante, a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. Se deixamos a palavra de lado, nosso coração começa a secar. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Como aplicar? Separe tempo diário para ler a Bíblia, meditar e orar. Não permita que a correria da vida sufoque seu tempo com Deus. Segundo, remova os espinhos do pecado e das preocupações. Os espinhos que sufocam nossa fé podem ser pecados não confessados, distrações mundanas ou até mesmo ansiedade e medo. Hebreus 12:1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como aplicar? Faça um autoexame.
O que tem roubado seu tempo com Deus? O que tem impedido seu crescimento espiritual? Peça a Deus que revele e te ajude a remover esses espinhos. Terceiro, permaneça firme e frutifique para o reino. Uma árvore saudável não dá fruto da noite para o dia. Assim também é a nossa fé. Exige perseverança. João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como aplicar? Seja intencional em sua fé. Compartilhe o evangelho. Ame o próximo, sirva na sua igreja, seja um canal da palavra de Deus na vida de outras pessoas. E aí, como está o solo do seu coração? Ele tem sido bem cuidado ou está ressecado, cheio de pedras e espinhos? A decisão de cultivar uma fé frutífera é sua. A pergunta é: o que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje? Agora chegamos ao ponto mais importante deste episódio. Se até aqui você percebeu que algo precisa mudar, que há algo sufocando sua fé e te impedindo de crescer espiritualmente, então chegou a hora de tomar uma decisão. Jesus nos mostra que um coração fértil dá frutos, mas para isso precisamos estar totalmente rendidos a Ele. Não basta apenas ouvir a palavra, é preciso vivê-la. Lucas 8,15 nos ensina: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Será que seu coração está pronto para receber essa palavra e frutificar? Ou será o que ele ainda está endurecido, cheio de preocupações ou distraído com outras coisas? Jesus nos convida a entregar tudo a Ele. A decisão mais importante da sua vida não é sobre trabalho, dinheiro ou relacionamentos, mas sobre o seu destino eterno. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você sente que Deus está falando com você agora, então não ignore esse chamado. Ele quer transformar seu coração e te dar uma nova vida. Talvez você se identifique com um desses cenários. Você já ouviu falar de Jesus, mas nunca entregou sua vida completamente a Ele. Você já andou com Deus, mas foi deixando sua fé esfriar ao longo do tempo. Você sente que precisa voltar para os braços do Pai e deixar que Ele restaure seu coração. Se alguma dessas situações descreve você, este é o seu momento de decisão. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, faça essa oração comigo agora, aí no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Sei que sou pecador e que sem Ti estou perdido, mas hoje eu me rendo completamente a Ti. Perdoa os meus pecados, transforma minha vida e faz de mim morada da Tua presença. Eu me entrego totalmente a Ti. Amém? Se você fez essa oração, eu quero te dizer algo muito sério. Essa foi a decisão mais importante da sua vida. E eu quero saber disso. Chama no direct do Instagram do Você Tem Acesso ou escreve aqui nos comentários: eu entreguei minha vida a Cristo. Vamos celebrar essa nova caminhada juntos? Você não está sozinho, queremos te ajudar. Agora, para fechar este episódio, quero deixar uma última palavra de encorajamento para você. Hoje falamos sobre o poder da palavra de Deus e o impacto que ela pode ter quando encontra um coração fértil. Lucas 8,15 nos ensina que a boa terra produz frutos com perseverança. Isso significa que não basta apenas ouvir, mas precisamos permitir que essa palavra transforme nossa vida dia após dia. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa palavra? Será que você vai permitir que ela seja sufocada pelas distrações do dia a dia? Ou vai tomar uma atitude e buscar um relacionamento mais profundo com Deus? Deus quer que sua vida seja frutífera. Ele te chama para viver com um coração rendido, enraizado nele e experimentando a verdadeira transformação. Se esse episódio falou com você, tome uma decisão. Prática, separe um tempo diário para meditar na palavra. Ore e peça a Deus para preparar seu coração para receber a semente dele. Afaste-se das distrações que têm roubado seu tempo com Deus. Agora me conta aqui, o que Deus falou ao seu coração hoje? Escreve nos comentários ou manda no direct do Você Tem Acesso. E aproveita para compartilhar esse episódio.
Manda para aquele amigo, grupo da igreja ou familiar que precisa ouvir essa mensagem. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, ativa o sininho e não perde os próximos episódios. Desejo a você um ótimo dia! E antes de sair, já te indico um próximo vídeo para aprofundar ainda mais essa reflexão. Vai aparecer aí na tela, então já clica e continua crescendo na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso